Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, nós estamos hoje no curso Fé, módulo 1, Determinação, 34ª lição, Fatos sobre a Libertação de Espíritos Maus. E nós vamos hoje para a 21ª parte dessa nossa lição de número 34. Vamos aprender um pouquinho mais, sobre as artimanhas, sobre a estratégia do Império das Trevas. E eu tenho tido cuidado aqui de frisar muito bem entre os amigos que o Império das Trevas é um império organizado. Ele trabalha com um propósito. E esse propósito do Império das Trevas tem sido de levar as pessoas a uma escravidão completa e total. Milhares de pessoas têm sido usadas pelo diabo, oprimidas pelo diabo, por não entenderem as advertências que a Bíblia Sagrada faz sobre a operação do Império das Trevas. Gente, às vezes, santa de Deus. Gente que gastou a vida toda pregando o Evangelho, está permitindo que o diabo use essa pessoa. Kenneth Hagin conta num dos seus livros que ele foi levado a orar por uma senhora que era uma missionária. Ela estava na casa de 80 anos de idade e ela estava com câncer. E quando chegou lá, disse: não, irmão, eu não quero mais saber de cura, porque eu sei que Deus está me levando para o céu. Eu servi a Ele, que é isso em relação a tantas glórias que eu tive? E ele teve que falar com aquela senhora que aquilo não era Deus. Não, mas claro que não, senhora. Se Deus quiser a senhora agora, Ele pega o seu espírito e leva para o céu. Ele não precisa da ajuda do diabo. Até que ele convenceu aquela senhora, leu a Escritura, provou pela Escritura, e ela resolveu crer. Eles oraram e a mulher ficou curada. E ainda pregou muitos anos, levou muitas pessoas a Jesus. Há pessoas que estão na palavra de Deus, salvos, acreditam que Deus as ama, não fazem nada para magoar o Senhor, ao contrário, investem seu tempo, suas forças, suas habilidades para levar o conhecimento de Deus para milhares de pessoas, mas estão, de uma maneira ou de outra, permitindo que o diabo as oprima, que o diabo as destrua, e estão enfrentando situações terríveis, achando que é Deus que está fazendo aquilo. Não, Deus nunca fez, Deus nunca fará, o Senhor Deus jamais operará dessa maneira. Se estas pessoas obedecerem a Deus, se essas pessoas se firmarem na palavra de Deus, elas serão pessoas vitoriosas. Do contrário, elas não chegarão a parte alguma. A nossa lição de hoje tem como seguinte título: o diabo impede a pregação do Evangelho. Muitas vezes você vai pregar o Evangelho, você vai contar para uma pessoa a respeito de Jesus, e a pessoa vem com meia dúzia de pedras na mão para você. Me dá uma descompostura, uma bronca, faz uma desfeita que você diz: eu não vou pregar mais. Outras vezes você luta, fala, e você passa até com uma pessoa ridícula. Gente, até debocham de você. Isso aí é o diabo que impede a pregação do Evangelho.
Você não deve desanimar. Eu lembro quando eu me firmei na fé, dos 16 aos 20 anos de idade, eu tive períodos altos e baixos. Conhecia a idade adulta, mas quando eu me firmei na fé, eu fui uma vez passear no meu estado natal, Espírito Santo, e em Cachoeiro de Itapemirim eu encontrei-me com um primo. Ele estava com uns amigos assim lá na praça. Ele é um rapaz assim que bastante assim alegre, espirituoso. E ele encontrou-se comigo ali, abraçamos tal. Disse: olha pessoal, eu queria apresentar para vocês o meu primo, que mora no Rio de Janeiro. Ele é bem mais alto que eu. E o pessoal ficou olhando, né? E ele disse: olha, o meu primo agora ele é crente. Ele não bebe, ele não fuma, também não faz. Aí todo mundo caíram na gargalhada. E eu esperei ele acabar a gargalhada, olhei para o meu primo, ele ria assim, né? Aquela maneira debochada. Disse: pessoal, graças a Deus que eu não faço, porque eu sou de Jesus. E deu um testemunho sério e todo mundo ouviu ali na hora. Então isso aí o que é? É o diabo tentando impedir a pregação do Evangelho, às vezes com perseguição. Ele levanta às vezes uma autoridade para perseguir o Evangelho. Às vezes não é nem uma autoridade policial. Nós tivemos um fato no Rio de Janeiro, que eu pedi até que o nosso advogado ligasse para o Departamento de Limpeza Urbana e falasse com o diretor, perguntar por que 2 pesos e 2 medidas. A nossa igreja em Madureira, ela fica do lado de uma lanchonete. Depois tem uma casa de móveis. O nosso pastor fez uma placa de madeira, como se fosse uma escada de pintor, 60 de largura, e ele foi encostado ao muro. Ei, você que está doente, necessitado, entre e receba a oração da fé aqui. Ali passa muita gente em frente. Do lado dele, o moço que tem a lanchonete, fez uma placa de mais de 1 metro de largura e colocou aqui sucos, tal, barato, mandando entrar. Mas na frente, o moço que tem a loja de imóveis, coloca as poltronas no sofá, tudo na calçada. O fiscal da limpeza pública passou e deu notificação. Se a igreja não retirar a placa, vai ser multado em tantas ofertas, não sei lá mais o que, tal. E os outros 2 ele deixou. Eu até pedi ao advogado que ligasse, perguntando por que 2 pesos, 2 medidas. Nós já tivemos o cuidado de colocar junto ao muro para não atravessar, não atrapalhar a passagem do povo. O da lanchonete não colocou no meio da calçada. E o do móveis coloca os móveis na rua como se fosse loja dele. Eles não foram molestados, porque eles não pregam o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Às vezes você vai alugar um salão, você procura a pessoa e quanto é que você quer alugar? Eu quero tanto, tá bom, o salão me serve, está aqui o documento, está aqui o fiador. E diz: para que é? Para a igreja? Não, para a igreja de maneira nenhuma. Existe. Nós ficamos muito tempo sem abrir a nossa igreja na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, porque o nosso pastor foi um pouco, sem saber, né? Infantil. Nós alugamos um salão. O salão nos convinha, tratamos o aluguel, fizemos um contrato. E quando ele chegou na firma, o empregado disse: olha, o seu fulano está aqui, foi para a casa da mãe dele. E ele foi procurar a casa da mãe. Chegando lá, bateu palma lá, lá veio uma senhora idosa e disse: o seu fulano está aí? Ele disse: não, já saiu. Por quê? Essa mulher meio curiosa, né? Não, é que eu vim trazer um contrato para ele. Ah, contrato? De qual? Do salão tal. Ah, ele alugou? Há muito tempo queria alugar. Mas pode deixar comigo o contrato. Só entrega ele, entrega. Ela pegou. Fulano de tal, igreja. O que é isso, meu filho? Isso é o contrato que ele fez. O meu filho está alugando o meu salão para uma igreja? Não. Eu nunca traí o meu Santo Antônio, é dessa vez que eu vou trair. Ali nunca vai ter uma igreja evangélica. Eu sou de Santo Antônio, o que é meu é dele. O diabo impede a pregação do Evangelho. Vamos ver Marcos capítulo 4, versículo 15. Nós temos que estar preparados, porque às vezes ele usa até um parente, usa uma pessoa, que aparentemente é uma pessoa, vamos dizer assim, coluna da sociedade, né? E ele ridiculariza completamente a pregação do Evangelho, ele achincalha com a pregação do Evangelho, e achando que aquilo ali é um absurdo. Não, se fosse um desfile de uma escola de samba, com pessoas completamente despidas, oh, que maravilha! Mas falar da palavra de Deus, não, esse nós não queremos. Diz aqui o seguinte:
Jesus disse: e outra caiu sobre pedregais. Onde, não, 4. E aconteceu que, semeando ele uma parte, é 4:15. Desculpa, eu estava aqui pegando. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aqui é um ataque direto do diabo impedindo a pregação do evangelho. O semeador saiu a semear. Então ele jogou a semente. Houve corações que a semente não bateu. Aquele ali o diabo já tirou, ou aquela pessoa não estava preparada, não bateu. Mas houve pessoas em que a palavra entrou. Jesus disse o seguinte: primeiro, parte da semente caiu na beirada do caminho. E ele explicou aqui, ó. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Ele liga a televisão numa hora de desespero. Ele assiste o nosso programa. E aquela palavra cai no coração deles. Mas na hora. Mas é de ligar a televisão, eles não sabem. Vem o diabo, segundo Jesus, e tira a palavra. E ele já esquece do que Deus fez, do que o Espírito Santo realizou em seu coração. Ele não dá a mínima para aquilo que Deus estava usando na vida dele. Muita gente está nessa parte. A semente cai na beirada do caminho. Eles recebem. Mas ao mesmo tempo vem o diabo e tira, e eles já não fazem mais separação entre a palavra de Deus e a palavra da idolatria, da feitiçaria, ou a palavra de qualquer sábio desse mundo. Não, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Às vezes essa pessoa é até muito religiosa. Ele não abandonou a religião, não. Ele está na igreja, mas a palavra não produziu. A ave do céu comeu, engoliu. E por não ter a palavra, ele não tem Deus. E não tendo Deus, ele é até uma pessoa perigosa. Porque ele tem uma forma religiosa, ele tem forma de piedade, mas nega o poder. Há também aqueles em que a palavra caiu no coração, mas tinha pouca terra. Aí é como a semente que cai assim em pouca terra, e sai o sol e tem pedra por debaixo, queima a semente, ela fica infrutífera. É a provação. A outra semente que cai no coração, mas é uma pessoa preocupada com os cuidados da vida, com a fascinação da riqueza. É uma pessoa preocupada com posses materiais. E a palavra ficou infrutífera. Os espinhos não deixaram ela produzir. Existe aqueles do bom coração, que produz a 30, 60 e a 100 por um. Então o diabo tenta impedir a pregação do evangelho. Como? Tirando a semente do coração das pessoas. João capítulo 13, versículo 2. João 13, versículo 2. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Olha, eles estavam numa cerimônia das mais profundas que o ser humano teve com Jesus. O Senhor Jesus chegou, não por acaso. Ele fez um milagre, mandou até que os discípulos fossem a certa cidade, e encontrassem um jumentinho, tal, desprendesse. E se alguém perguntasse, dissesse, tal, e tal. A coisa foi sendo programada. Levaram para Jesus, então, em Jerusalém. Tudo isso. Chegou o dia da ceia. O Senhor Jesus chegou, tirou a sua roupa, cingiu-se com uma toalha
e foi e lavou os pés de todos os apóstolos. O Senhor Jesus estava para fazer um trabalho bonito. Quando ele acabou a ceia, o diabo já tinha entrado no coração de Judas Iscariote para que traísse Jesus. O diabo hoje, ele tenta, e tristemente, ele tem encontrado guarida, abertura no coração de muitas pessoas para trair Jesus. O senhor quer dizer trair a igreja, mas não Jesus? Não, trair Jesus. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, quando há divisões em igrejas, separações, é obra do diabo. Isso é uma traição que a pessoa faz a Jesus. Se você ler Provérbios capítulo 18, versículo 1, que diz: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus tem um plano para a igreja da graça. Tem uma missão para nós. Agora imagine se amanhã um ou dois pastores resolvam se separar. Pega o povo, vai enfraquecer a igreja. Foi Deus que fez isso? Não. Uma missionária, Deus pode ter um ministério maior para o pastor? Pode. E ele vai revelar a mim e aos outros. Nós vamos chamar o pastor e vamos dizer: irmão, Deus tem falado ao seu coração isso. E ele vai confessar, e eu tenho orado, pois o irmão vai com a bênção agora. Então Deus vai fazer um ministério maior. Agora, o outro fica com a ganância, ele quer aparecer, ele quer ser o tal. Então ele vai e se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É uma maneira que o diabo usa para destruir, amarrar, impedir a pregação do Evangelho, derrotar a pregação da palavra de Deus. Aqui nesse versículo diz que, acabada a ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas para que o traísse. Você imagina, hein? Cerimônia da mais profunda, e Judas já tinha esse pensamento satânico. Ele olhava para Jesus, e Jesus, que conhecia tudo, devia olhar para ele com amor tremendo. Ele sorria meio amarelo e dentro de si dizia: eu vou te entregar. Não com a boca, eu vou te trair. Ele chegou a ponto de beijar a Jesus. E Jesus disse: mas é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Há muitos que estão recebendo o mesmo espírito de Judas. Primeiro ele começou a roubar da igreja. Ele era o tesoureiro de Jesus. Depois chegou a ponto de trair. Isso tudo são tentativas que o demônio faz para impedir a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho pregado é o poder de Deus liberado. E quando o Evangelho é pregado, o inferno tem uma perda tremenda. Pessoas que estavam nas mais densas trevas, oprimidas e amarradas pelo espírito do fracasso, são libertas, se transformam, e o poder do Senhor Jesus opera em suas vidas. Poderosa cruzada de fé e milagre.